Ao meu lado aqui tem o Koba, tem o Monteiro, tem o Mano para falar aí de tudo isso. Eu vou começar com o Koba, porque é o seguinte, Koba, a gente pode dizer que a crise entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal pode se agravar aí. Tinha gente achando que podia ficar mais tranquilo, que podia amenizar, tinha gente vendendo essa ideia. Mas a gente pode sim agora cravar que a crise entre o Congresso e o STF pode se agravar aí com essa ideia de mandatos para ministros, né, Koba? Pois é, a relação não tá lá muito boa, né? Muito bom dia, Brunão, o PP, o Mano, toda a audiência do Morning Show. Essa questão é a seguinte, quando se fala em mandato fixo, para que as pessoas entendam, é um mandato com prazo fixo, com tempo delimitado, 10 anos, 12 anos, 8 anos, e não o vitalício que tem hoje. E não o vitalício, porque hoje a pessoa... Você tem até 75 anos. Exato. Entra com 30, com 40 ou com 50 anos, vai ficar até 75. Veja só, o último ministro nomeado empossado, o Cristiano Zanin, vai ficar até 2050 no STF. Então, é bastante tempo, é claro. Só que a gente tem esse direito dos magistrados, que é a vitaliciedade, ou seja, ficar até os 75 anos na atividade, justamente para que não haja para os magistrados nenhuma expectativa fora dali. E a garantia de que, seja qual for a decisão que ele der, agradando ou não agradando, ele vai ter a garantia de que permanecerá no cargo. Então, é uma trava de segurança para as decisões judiciais. Eu acho que o jeito que está hoje, até 75 anos, é o ideal. Por quê? Porque se a gente começa a colocar mandato, 10 anos, que seja para um ministro da Suprema Corte, quando chegar no 8º, 9º ano, pode ser que o ministro se interesse pelo futuro da vida e aí isso possa impactar nas decisões judiciais, seja pensando em entrar no governo, seja pensando em advogar para uma empresa que tem processos ali na corte e tem interesses em decisões judiciais. Então, assim, talvez não seja o melhor jeito, mas ainda de todos os métodos que nós temos à disposição, é o menos pior. O que está o atual. O que está o atual, exato. Pepe, o que você acha disso? Bruno, eu concordo com o Koba, não é? Eu acho que no Brasil a gente gosta de discutir perfumaria e atacar a causas com soluções periféricas, não é? Então essa atitude do Congresso Nacional é uma atitude completamente casuística e completamente problemática, que não ataca o problema central. O que está em jogo? Por que o Congresso está debatendo o Supremo Tribunal Federal? Porque eles não gostam da nomeação do presidente da República. Então, o que o Congresso deveria fazer é criar estruturas institucionais de melhorar a governança entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso e melhorar a forma de escolha dos ministros do STF, não é? É bom lembrar, por exemplo, que quando a Dilma era presidente da República, o Congresso achou por bem alterar a aposentadoria de 70 para 75 anos só para a Dilma não indicar os ministros do STF. Agora, eles estão querendo fazer o movimento contrário, né? Dar prazo para ministros do STF, para outros presidentes poderem indicar outros ministros. Isso não resolve o problema de governança no STF e não resolve a questão e o problema da justiça constitucional no Brasil. O que o Congresso tem que fazer e deve fazer é repensar o papel do Supremo Tribunal Federal, repensar por que há decisões de um juiz só, não do colegiado inteiro, que influencia a sociedade, né? Repensar como que ele pode fazer para o colegiado ter mais força dentro do Supremo Tribunal Federal. Repensar como que o STF deveria ficar somente para decidir assuntos de direito constitucional. Quando eu digo direito constitucional, eu digo matérias de cunho constitucional, né? Não matérias formalmente constitucional, porque a nossa Constituição ela é muito ampla, né? Então ela versa sobre vários direitos. E tem direitos na Constituição que são direitos formalmente constitucional, porque está na Constituição, mas não tem o caráter, a natureza de direito constitucional. Agora, Monteiro e Koba, a gente não se atentou aí, vocês, na verdade, não se atentaram ao que os senadores estão falando para o Gilmar Mendes, né? Falando, usando justamente, dizendo aí, chamar a posição do ministro de ridícula e não só isso, eles afirmam aí que o mandato pode fazer os integrantes do Supremo se sentirem como seres humanos normais. O que você acha disso, Mano? Pois é, eu acho que os senadores, primeiro bom dia a todos, né? Bom dia à nossa audiência. Eu acho que os senadores tentam representar um sentimento que é presente na sociedade brasileira.
uma parcela expressiva dos brasileiros, de fato, não sente hoje confortável com o modo como o Supremo tem atuado. Muitos acham que o Supremo se comporta de uma forma muito política. Outros acham que se comportam, como disse os senadores, como se fossem semideuses. Isso é um problema, de fato. E nós precisamos debater esse problema. Agora, a questão é qual é a causa disso e quais são as melhores formas institucionais de aperfeiçoar o desenho do equilíbrio entre os poderes para resolver esse problema. E o ponto é que um mandato de 10 anos, será que ajudaria ou pioraria a atuação do Supremo? Primeiro, são 11 ministros. Um dos grandes problemas do judiciário brasileiro é a insegurança jurídica. Alguém acha que, se são 11 ministros um mandato de 10 anos, supondo que os mandatos vão ter uma espécie de rodízio, na prática a gente vai trocar a composição da corte todos os anos? Alguém acha que trocar a composição da corte todos os anos vai aumentar ou piorar a insegurança jurídica? Né? Me parece evidente que se você ficar trocando os ministros da corte todo ano, vai piorar a situação. Outro ponto, a atuação política. Será que precisar pensar no dia seguinte, daqui a 10 anos, né, pensar na aposentadoria, sendo ainda uma pessoa jovem, no caso de um ministro, vai aumentar ou piorar a influência da política ou de interesses outros na atuação do ministro? Na minha visão, vai piorar, ou seja... Então para vocês, o modelo vigente hoje de você se aposentar, de ser um mandato vitalício até os 75 anos de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é um modelo, posso chamar de ideal ou que está funcionando? Eu acho que é difícil falar em ideal, porque aí as pessoas vão entender que a gente está dizendo que não há problemas na Suprema Corte. E há problemas na Suprema Corte. Mas pode ser que os problemas são outros, que não seja o mandato vitalício, né? O problema, por exemplo, é o excesso de decisões monocráticas, ou seja, o fato de um ministro decidir sozinho, sem precisar... estar ali com os pares, sem que seja uma decisão do colegiado, do tribunal como um todo, faz com que ele isoladamente tenha muito poder. E isso é temerário. Tem um detalhe também, tem uma outra questão que poderia ser discutida, que é a composição dessa forma livre, aberta que o presidente tem de escolher um ministro. A gente poderia ter vagas reservadas para integrantes do Ministério Público, integrantes da magistratura, integrantes da advocacia. Isso poderia acontecer. Por exemplo, a gente tem... presidente da República esse poder aí de nomear qualquer pessoa. Até mesmo um advogado. Até porque, né? Para você ver, Bruno, a gente tem agora, só agora com a nomeação do Cristiano Zanin, alguém que tenha sido advogado criminalista. Ou seja, uma corte que julga também crimes, é preciso ter também essa visão. Esse é um problema. Então, é preciso ter também essa visão. Preciso ter a visão de quem trabalhou na Justiça do Trabalho, como a ministra Rosa Weber, que está deixando a corte. Enfim, a gente tem que ter uma corte mais plural e a Constituição poderia estabelecer algumas vagas para cada uma dessas carreiras. Essa solução que o Koba colocou aqui é uma solução ruim, né? O Tribunal de Contas da União, ele tem vagas reservadas para o Poder Legislativo, para o Executivo e para o Ministério Público, e é um tribunal que dá decisão ruim também. Ou seja, você não ataca o principal Então todos problema. Os tribunais do Brasil... A grande questão... Olha só. Deixa eu acabar de falar. A grande questão que eu acho importante a gente discutir é ter ministros bons e adequados no STF. E, na minha opinião, para você ter ministros bons, você tem que ter uma cláusula da minoria do direito alemão. Para você aprovar o ministro do STF, né, ter aprovação, tem que ter 2/3 dos votos do Senado Federal, né? E isso faria com que o presidente da República indicasse o jurista fora de qualquer... Olha só, então você está falando que o sistema em todos os outros tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, são errados, porque para esses outros tribunais vale o 5º constitucional da advocacia, vale o 5º constitucional do Ministério Público. Sim, e a gente tem a previsão para todo o restante do judiciário, a previsão de vagas diversas de carreiras. Mas o STF não seria errado. Deixa eu só meter um adendo aqui. Você fala de ter bons ministros, né? O cerne da nossa
nossa discussão é o seguinte: como ter bons ministros no Supremo Tribunal Federal? A questão é justamente eu fazer essa pergunta para vocês. Como? O Senado tem que trabalhar. É o mandato? Vocês já estão me falando que não. Não é o mandato. Eu acho que o problema... Se é um mandato fixo de 10 anos ou se é até você completar um vitalício, até você completar 75 anos, não vai resolver absolutamente nada. O que é importante é escolher bons ministros. Mas como? O Koba já levantou uma questão aqui de que talvez o presidente da República tenha muito poder em nomear, que outros... muito livre, né? Mas em tese, é um poder subordinado à aprovação do Senado. Só que o Senado não faz o seu trabalho, porque nenhum ministro até hoje, né, há 100 anos, o ministro não é negado. Então, como assim? O Supremo acabou, com todo respeito ao ministro Zanin, mas é alguém que se tornou ministro em função da ligação pessoal com o presidente da República. Se nem assim o Senado dá uma mensagem de que não, peraí, o presidente está sendo pessoal demais, vamos pegar alguém com outro perfil, vamos negar essa indicação. Se nem assim o Senado nega, aí depois quer falar em... Mas sabe por que o Senado não nega? Porque, teoricamente, o Senado tem que avaliar se o cara tem a conduta ilibada ou o notório saber jurídico. Porque são uma casa política. É uma casa política. O Senado podia mandar um recado político, como agora colocar isso em pauta é um recado político. Mas a Constituição poderia dar alguns outros critérios para o Senado colocar nesse cálculo. Você acha que até mesmo isso está sendo seguido? A reputação ilibada? Estou falando porque, assim, a gente está falando do Zanin, mas a gente tem outros 10 ministros, outras escolhas. Nos últimos anos tiveram outras escolhas também. Você acha que essa regra aí básica, que está na Constituição, está sendo seguida? Porque também são duas regras básicas amplamente abertas, né? O que é notório saber jurídico? Não fala se o cara tem que ter graduação em direito, se ele tem que ser mestre, se ele tem que ser... Sabe o que no final das contas é reputação ilibada? É uma certidão de antecedentes criminais negativa. Basicamente porque isso. O Senado deseja assim. Se o cara não tem condenação criminal, a questão anterior, Bruno, é que o Brasil, em 1891, quando mudou a forma para a República, resolveu copiar o modelo norte-americano, né? Que é exatamente igual o modelo da Suprema Corte no Brasil. E o que eu acho que resolveria o problema é criar a cláusula de minoria, né? Se o Senado Federal... O que é a cláusula de minoria? É isso que eu coloquei. Para mostrar para o nosso... Tem que traduzir. Para o nosso ouvinte, nosso espectador saber o que é essa cláusula. O direito alemão tem uma cláusula que diz que o presidente da República indica o candidato a ministro da Suprema Corte alemã. Tá. E o Congresso alemão tem que ter 2/3 dos votos para aprovar a indicação do ministro. Ou seja, tem que ter uma maioria super absoluta para aprovar o ministro. Você tem que ter quase um consenso ali, não é só uma pessoa... Ou seja, a consensualidade do Senado Federal faria com que o presidente da República indicasse aquele candidato que permeasse todas as ideologias perigosíssimo, né? E que fosse, de fato, um jurista bom para todas as vertentes. Para ter que ter tanto consenso assim, às vezes é necessário que o cara faça muitos compromissos. Isso é perigoso para alguém que vai ser ministro da Suprema Corte. Você está falando que vai ter muita política por trás. Muita política. Na verdade, já tem a política. Eu acho que é o contrário. Exato. Mas daí, quanto mais pessoas você tem que ter compromisso para apoio... Nada. É o contrário. Eu lembro que essa discussão... Eu estudei Faculdade de Direito em 2001, né? Entrei na Faculdade de Direito. Eu lembro que naquela época, os ministros da Suprema Corte do Brasil eram ministros e juristas que você podia não gostar do posicionamento político dele, mas você celebrava ele como uma autoridade jurídica, né? De fato. Isso não tem mais. Deixa eu fazer uma pergunta como jornalista mesmo. Eu estou diante de advogados aqui formados em direito. Vocês algum dia já sonharam em ser ministros do Supremo Tribunal Federal? Quando eu entrei na faculdade em 2008, ainda tinha essa ideia de que o ministro da Suprema Corte, é uma autoridade do direito. Infelizmente, a coisa se politizou tanta no cenário popular, em que hoje, infelizmente, não é um cargo de tanto prestígio. Não, um cargo de tanto prestígio. Exato. Mas ele segue. Mas olha só, é um cargo, Koba, que segue sendo o cargo máximo. É o cargo máximo do judiciário. Só que a gente vê, Bruno, que a instituição perdeu confiabilidade no cenário popular. Isso não é crítica, não tem juízo de valor aqui, é uma constatação. Tanto que se a gente vê, mas daí, claro, é uma parcela específica da sociedade, no ataque do 8 de janeiro, o prédio mais depredado foi o do Supremo.
Tribunal Federal, justamente porque as pessoas não confiam no judiciário, o que é ruim. Por isso que a gente precisa agora, nas próximas vagas, de ministros que tenham um compromisso com a Constituição e não tanto político. E vocês estão falando uma coisa também. Quando vocês entraram na faculdade, existia essa ideia, assim, de um estudante, um aluno, almejar o cargo máximo. Era tipo seleção brasileira. Exatamente. Eu quero ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bruno, hoje não existe mais essa ideia, então. Eu duvido que naquela época o presidente da República tinha que fazer política e concessões para aprovar o nome que ele indicasse. Porque era o nome que todos os congressistas, os senadores, eram a favores, né? Ou seja, então, colocar essa cláusula dizendo que tem que ter a maioria mais do que absoluta do Senado Federal para aprovar o ministro do Supremo Tribunal Federal, você evita o casuísmo na escolha dos ministros da Suprema Corte do Brasil. Bom, deixa eu ver.